Um lugar que nos faz voltar no tempo. Há um passado tão distante que é quase impossível de imaginar. Um período em que a vida dava seus primeiros passos na Terra. Um mundo completamente diferente de hoje. Uma serra que divide bacias hidrográficas e onde nascem centenas de córregos e rios. Uma região que guarda resquícios de povos antigos que não existem mais. Onde vivem animais difíceis de serem avistados e plantas tão incríveis que, mesmo bem depois de mortas, mantêm ainda a aparência e a beleza de quando eram vivas. A Serra do Espinhaço é a única cordilheira brasileira e percorre mais de 1.000 quilômetros de Minas Gerais até a Bahia. Nesse caminho conecta a Mata Atlântica, o Cerrado e a Caatinga. No sul desta serra e no centro do estado de Minas Gerais, fica o Parque Nacional das Sempre Vivas. Criado em 2002, ocupa mais de 124 mil hectares. A nossa expedição começou num dia de sol. Atravessando um mosaico de vegetação rupestre, chegamos ao Campo de São Domingos. Nessa área, dominada pelas gramíneas, encontramos uma planta diferente. O casadinho. Ali perto, observamos outra espécie dessa mesma família. A brejeira faz parte de um conjunto de plantas popularmente conhecido como sempre-vivas. A maioria dessas plantas faz parte da família das eriocauláceas e apresenta uma característica notável. Suas inflorescências parecem manter a vitalidade da planta quando viva, mesmo muito tempo depois de coletadas e secas. Caminhando por uma trilha curta, chegamos à beira de um córrego de águas cristalinas. Conhecido como Curralinho, o córrego São Domingos é um afluente do rio Jequitaí e um dos 600 cursos d'água que nascem dentro do parque. Na beira desse córrego, encontramos duas espécies de plantas denominadas carnívoras. Esta drósera foi descrita por um naturalista francês no século XIX e ficou quase 200 anos esquecida, até ser redescoberta no parque. Próximo deste curso d'água, encontramos um jardim natural de uma beleza única, onde conhecemos outra sempre-viva. Esta espécie ocorre numa área restrita e, por isso, é considerada ameaçada de extinção. O córrego desce o vale e, nesse percurso, surgem os capões, pequenas ilhas de mata que se desenvolvem em áreas de solo fértil e úmido. Apesar de próximos, cada capão é formado por espécies completamente distintas. Porém, uma planta está presente em quase todos eles. O palmito jussara, uma espécie que conecta o Cerrado e a Mata Atlântica. A Serra do Espinhaço é um dos lugares com maior concentração de espécies de sempre-vivas do planeta. Mas a riqueza da flora deste lugar não se restringe a essas plantas. Estamos quase no final do período de floração desta orquídea. Em breve, ela perderá suas flores, que irão retornar somente na primavera. O candombá é uma espécie típica do Cerrado. A
presença de uma resina altamente inflamável em suas folhas revela a importância do fogo na ecologia da espécie. Nas áreas de solo mais pobre, encontramos um cacto exclusivo da Serra do Espinhaço. Nesse percurso, avistamos um pequeno bando de chopins do brejo se alimentando. Seguimos pelo interior do parque. Num capão, encontramos a palmeirinha azul, também conhecida como coco da pedra. Retornamos para próximo do córrego São Domingos e conhecemos uma sempre viva ameaçada. A pé de ouro está se tornando cada vez mais rara por conta da destruição do seu ambiente e da coleta excessiva. Agrupamentos com tantos indivíduos como este criam uma paisagem de incrível beleza e são cada vez mais raros. Na manhã seguinte, o tempo estava encoberto. Nos aproximamos da Serra do Urubu, um conjunto de morros arredondados, profundamente erodidos e repletos de vãos e buracos. A visibilidade estava bem ruim, tornando difícil distinguir qualquer coisa no meio das rochas. Aos poucos, fomos nos acostumando com o ambiente enevoado e presenciamos situações incríveis. A Serra do Urubu mais parece um condomínio de mocós. Alguns indivíduos estavam simplesmente contemplativos. Outros corriam e desciam de um lado para outro. A aparente tranquilidade e o número de indivíduos avistados naquele momento esconde uma ameaça. A espécie é alvo de caçadores e o número de mocós caiu significativamente na última década. No alto, um gavião de rabo branco vocaliza e observa. Deste ponto, ele tem uma excelente visão do vale em frente e do morro abaixo. Um lugar estratégico para ficar à espreita de pequenos mamíferos e de outros animais que ele caça. Ao lado desta serra, observamos uma sequência de capões, revelando a nascente principal do rio Jequitaí. No arbusto, encontramos uma noivinha branca à caça de insetos. Numa árvore seca, o João de Pau construiu um intrincado ninho. Com várias câmaras diferentes, cada ninho pode ser habitado por vários casais desse pássaro ou até mesmo por outras espécies. Uma associação que ajuda a proteger a ninhada de predadores. Talvez seja por isso que vimos ali uma guaracava. Cortando um vale muito bonito, marcado por morros de pedra, encontramos o rio Jequitaí, jamais encorpado. Da sua nascente até a foz no Rio São Francisco, ele percorre 300 quilômetros, 35 deles dentro do parque. Ele segue calmo, cercado pela vegetação ciliar com diferentes espécies de plantas. Entre elas, o capim-arroz. Próximo do rio, o formato de um morro se destaca na paisagem. O Morro Redondo guarda histórias do passado, sinalizando e abrigando viajantes de todos os tempos. Retornando, passamos por uma área brejosa. Entre morros baixos, o vale vai ficando cada vez mais estreito. No alto, vemos uma lapa enorme, visível à distância. Algo que foi feito para ser visto de longe parece brilhar.
Na face lisa e exposta dessa lapa, vemos uma série de pinturas rupestres. Não se sabe ao certo quando os desenhos foram pintados, nem o propósito disso. Suas características parecem indicar o período da tradição Planalto, algo em torno dos 4.000 anos atrás. Perto do final do dia, atravessamos um campo de vassourinhas. Nesse trajeto, encontramos várias pegadas, mas para ver quem as produziu, só com uma câmera trap. Desta forma, conseguimos observar as antas, que aproveitam este ambiente úmido para se alimentar. Os veados catingueiros, que passam por esses campos sempre de dia. E uma raposa do campo, animal cada vez mais raro e que só existe no Cerrado. Na manhã seguinte, fomos para o distrito de Curimataí, em Buenópolis. Nativo do Cerrado, o pau de santo marca o início do trajeto com suas flores. No caminho, encontramos uma Maria Cavaleira e um casal de periquitos do Encontro Amarelo. Descemos pela lateral de um cânion íngreme, atravessando uma floresta que perde parte das folhas na seca. E chegamos ao Rio Preto. Após subir por um trecho desse rio, encontramos um lugar onde a água cria imagens de incrível beleza. O Rio Preto nasce no Planalto e vai descendo a serra até cair num anfiteatro construído na rocha. Neste ponto, suas águas escuras compõem a espetacular Cachoeira de Santa Rita. Depois da queda, o rio segue cortando o vale até sair do parque. Subimos as encostas do cânion e retornamos pelo caminho de onde viemos. Na beira do Planalto, observamos árvores baixas e um solo rochoso e fragmentado com aparência muito antiga. Curiosas marcas onduladas mostram um pouco da história geológica desta serra. Há mais de 1 bilhão de anos, quando a cordilheira ainda estava para se formar, havia aqui um deserto com dunas de areia, que com o passar do tempo foram transformadas em rocha, mantendo até hoje as marcas da ação do vento. Vasculhando esse platô, um lagarto quase nos passa despercebido. Ele se confunde com a rocha e, imóvel, é praticamente impossível vê-lo. Se ele não resolvesse fugir da gente, nem o notaríamos. Neste lugar, encontramos também várias espécies de plantas, como este cacto, que ocorre somente em alguns ambientes rupestres de Minas Gerais. Um filodendro também chama a nossa atenção. Típico de florestas úmidas, sua presença pode indicar um tempo onde a Mata Atlântica chegava até aqui. Numa árvore mais alta, avistamos um bando de sanhaços de fogo. A fêmea é amarela. Já o macho possui uma tonalidade avermelhada que salta aos olhos no meio da folhagem. Caminhando para ir embora, olhamos para o céu. As nuvens passam velozes e o sol desaparece no horizonte.
O tempo estava nublado e retornamos ao parque. Nesta vegetação particular da serra, nos deparamos com a camarinha. E encontramos mais uma espécie de sempre-viva. Neste ponto predomina um cerrado rupestre denso, com muitos arbustos e árvores de portes variados. No tronco de uma delas, observamos marcas de arranhões, provavelmente de um tamanduá-bandeira. Esta é a maneira da espécie demarcar território. Já o caititu faz isso de outra forma. As imagens captadas por uma câmera especial mostram o animal esfregando o corpo contra o tronco de uma árvore. Próximo à cauda, os caititus possuem uma glândula que produz um tipo de secreção com cheiro forte, que fica impregnado na planta. Este cerrado é repleto de espécies de interesse para a saúde humana. Esta, do mesmo gênero da arnica, tem efeito anti-inflamatório e analgésico. As folhas da azulzinha também são usadas para aliviar as dores. A quina da serra é utilizada para tratar febres e problemas digestivos. A eficácia ainda é alvo de pesquisas, como o potencial uso anticancerígeno da flor de veado. Neste local, encontramos uma eriocaulácea de grande beleza e tamanho. Chegando a mais de 2 metros de altura, o chuveirinho só se reproduz uma única vez. O fim do ciclo reprodutivo da espécie marca também o final da vida da planta. Próximo, um sabiá do campo. Esta ave forma pequenos grupos compostos por um casal e filhotes de diferentes idades e ninhadas. Ali, observamos também uma família de pica-paus do campo. Atravessando o campo de São Domingos, passamos por uma bela mata que esconde a nascente do rio Inhaí. Nas bordas dessa floresta, encontramos o acauã, um pássaro que se alimenta quase exclusivamente de serpentes. Neste vale, o rio Inhaí desce em meio às rochas, cercado pela mata ciliar. Surge uma série de pequenas quedas d'água, conhecida como as Corredeiras do Felipe. Em volta desta mata, temos uma área campestre. Neste ambiente, encontramos mais algumas espécies de aves, como um tico-tico à procura de pequenos frutos e um papa-formiga vermelho. Seguimos para outro vale. Descendo a montanha, encontramos uma das maiores florestas do parque, a Mata do Gavião. Em meio às árvores, um grande número de palmeiras indaiá se destaca. No topo de um galho sem folhas, avistamos uma viuvinha. Normalmente vista aos pares, este pássaro escolhe um ponto mais alto para observar a passagem de insetos voadores. Ao localizar a presa, voa rapidamente realizando manobras performáticas com sua enorme cauda. Na volta, passamos por uma área de cerrado, onde um gavião carrapateiro estava à espreita. Ali encontramos outras espécies típicas desse ambiente, como a candeia e o pau-santo, uma árvore que sobrevive bem em solos rasos e pobres em nutrientes.
Uma maracanã pequena se alimenta no alto de uma árvore. No meio da vegetação, uma fêmea de tamanduá-bandeira fica imóvel, tentando se esconder da gente. Mas o filhote, impaciente, acaba revelando a dupla. A visão precária dela nos permite chegar bem perto. Mas o nosso cheiro logo nos trai e ela segue em frente através do cerrado. Evitando estressar os dois animais, deixamos eles irem embora. Depois de encontrar os tamanduás, nos deparamos com dois cachorros do mato. Monogâmicos, vivem em casais ou pequenas famílias nos mais diversos ambientes. Os dois nos viram e saíram em disparada. Chegando perto da Serra do Urubu, a luz ficou ainda mais avermelhada. E a paisagem, normalmente bela, ficou fantástica. No dia seguinte, rumamos para a região conhecida como Fazenda Renegado. No caminho, encontramos outras plantas que só existem nesta cadeia de montanhas, como o jurobão, e uma espécie de bromélia identificada há pouco mais de uma década e que só existe aqui. Nosso percurso é pontuado por pequenos vales verdejantes, cercados por elevações rochosas. Perto de um desses vales, encontramos um pequeno grupo de gralhas cancã. Boa parte do solo é coberto por uma areia muito branca, resultado da erosão das rochas do espinhaço ricas em quartzo. Um terreno perfeito para o desenvolvimento de sempre-vivas, como esta que encontramos. Este cerrado particular é repleto de espécies que a ciência começou a estudar recentemente. A casca do pereiro, por exemplo, contém propriedades anti-inflamatórias. No alto de uma árvore, um beija-flor de orelha violeta vocaliza. O repertório vocal desta espécie muda de um beija-flor para outro. Além disso, parece que esse pássaro aprende também a vocalizar com outras aves que habitam o mesmo lugar. Bem perto, observamos os rastros de um lobo-guará. Ameaçado de extinção, este canídeo é muito difícil de ser avistado. Só conseguimos um vislumbre desse animal com o auxílio de câmeras especiais. Neste ponto, vimos um periquito rei solitário. Um pouco mais para frente, passamos pelo rio Inhacica. Aqui, ainda um ribeirão. Em meio às suas águas transparentes, identificamos duas espécies de sempre-vivas aquáticas. Deste local, temos uma visão privilegiada da vastidão dessa cadeia de montanhas. Uma serra que se formou há mais de 500 milhões de anos, onde podemos encontrar rochas ainda mais antigas do que isso, de um período anterior à existência de seres multicelulares como os animais e as plantas. Ali observamos um tico-tico do campo. No meio das folhas de uma árvore baixa, ele se esconde e cuida da plumagem. Com a aproximação da noite, os pássaros diurnos procuram abrigo. Duas maitacas verdes se empoleiram.
Numa árvore próxima, um grupo de pombas galegas se reúne com o mesmo propósito. No dia seguinte, fomos para outro ponto da unidade. E chegamos ao lugar onde o rio Inhacica recebe o nome de Inhacica Grande ou Inhacicão. Depois de descer a serra por gargantas íngremes, ele corta a planície numa área muito bonita, onde encontramos pequenas lagoas e banhados. Suas águas escuras e calmas se destacam em meio ao verde da mata ciliar. Encontrando o barrento rio Jequitinhonha, cria um espetáculo de texturas ainda mais surpreendente. A serra onde se localiza o parque é o divisor de águas. Enquanto o Jequitaí e o Preto contribuem para a bacia do São Francisco, o Inhaí e o Inhacica são afluentes do Jequitinhonha. Seguimos para o município de Olhos d'Água. Na região norte do parque, conhecemos a Serra do Caixão. Num vale amplo, rodeado por montanhas, surge um ambiente campestre. O nosso objetivo era registrar uma sempre-viva rara e pouco conhecida. Até pouco tempo só se sabia da existência desta planta através de informações geradas pelo naturalista britânico George Gardner no século XIX. Apenas em 2010, a espécie foi avistada novamente e, por isso, pouco se sabe dela. Infelizmente, nesta expedição, não conseguimos encontrá-la. Voltamos ao campo de São Domingos e seguimos por uma trilha em direção à Serra do Galho. Caminhamos por entre morros erodidos. Uma rolinha fogo apagou, abandonou a sombra da árvore que estava e fugiu de nós. Até que finalmente chegamos a um vale de onde surge uma montanha espetacular. Ela pode ser vista de longe e por isso se transformou num marco para viajantes desde os tempos imemoriais. Com mais de 1.500 metros de altitude, é o ponto mais alto do parque e da região. Se a distância é impossível não percebê-la, de perto as rochas da Serra do Galho são mais que impressionantes. Um lugar pouco conhecido ainda. Um cenário importante para a ciência desde o século XIX. Um parque fantástico, com espécies únicas e ameaçadas. Um patrimônio de valor incalculável, que merece ser protegido e que pertence a todos nós.